Então, senhores, vamos aqui então dando início, né, à nossa aula de Direito Urbanístico. Esse tema é tão relevante aí no estudo, né, principalmente nesse momento que vivemos hoje de crescimento das cidades. O direito urbanístico, vamos perceber que é de suma importância para o estudo e também para a organização das cidades, né. Nós vamos estudar diversas normas, dentre elas o plano diretor, o estatuto da cidade, lei de ocupamento do solo, né, e uso do solo racional, algumas questões também de direito ambiental. Mas existe muita discussão sobre esse ramo do direito, que apesar de ser um ramo do direito público, ainda carece de uma, vamos assim dizer, de uma normatização, carece aí de uma força, né, até mesmo doutrinária. Esse direito urbanístico, na verdade, ele ainda não é considerado uma ciência autônoma. Muitos, e a grande maioria dos doutrinadores, vão inclusive dizer que, na verdade, é um ramo do direito administrativo. Alguns vão dizer que é um ramo do direito econômico, né, e até mesmo do direito ambiental, por tratar de organização aí das cidades, né? Mas essa matéria ela vem se fortificando, tanto é que aqui na faculdade, né, algumas faculdades já adotam ela como base curricular. Ela ainda não está prevista na prova da OAB, mas é muito importante para quem trabalha em procuradorias, né, em qualquer âmbito, municipal, estadual, federal, inclusive cai nos concursos públicos de procuradorias, né, justamente por essa razão de tratar sobre a forma de ocupação das cidades, né, ao passo que nós vivemos hoje aí o crescimento desordenado, né, por conta também da má distribuição de renda, mas precisamos ainda aí o transtorno que se vive no Brasil hoje por conta da falta de saneamento básico, que acaba trazendo doenças para a população. Então essa matéria vai se preocupar com esse tipo de vamos dizer, de direcionamento, em que pese, como já adiantei para vocês, apesar de ter alguns princípios que já são próprios, apesar de ter uma legislação que também é própria, o direito urbanístico ele vai se utilizar muito ainda de outras legislações que estão presentes no direito administrativo, no direito constitucional, né, no direito ambiental. E em razão disso, nós vamos ver que em razão da pluralidade da formação dessa matéria, é que a doutrina majoritária hoje entende que não se trata de um ramo específico, mas sim um ramo aí ligado ao direito administrativo, baseado principalmente no direito de propriedade e no direito de moradia, né? Somado ao fato também dos princípios, eu sei que vocês já estão aí, já são doutores em direito administrativo, né? Do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, bem como da indisponibilidade do interesse público. Então, quando o Estado vai tratar de coletividade do coletivo, ele vai se utilizar aí, né, desse princípio da supremacia e vai se utilizar muito do direito urbanístico como forma de instrumentalizar aquilo que a própria ciência do urbanismo, nós vamos ver que é uma diferença entre a ciência, o urbanismo, e entre o direito urbanístico. O Estado vai se utilizar dessa supremacia por meio de normas para instrumentalizar aquilo que o urbanismo vai trazer como necessidade para entregar às pessoas, para entregar ao cidadão uma melhor qualidade de vida, né? E aí por meio de uma melhor ocupação da cidade, por meio de políticas públicas que vão visar e trazer sempre uma melhor qualidade de vida para o cidadão. Então assim, desde já, essa aula a gente vai entender o conceito, né? Vamos passar pelos objetivos e os princípios. E para o decorrer da matéria, essa aula é muito importante que você tenha compreensão do que nós vamos falar hoje, para que nas próximas matérias você não tenha dificuldade. A princípio parece uma matéria um tanto quanto complexa, justamente por essa falta de elementos que o direito urbanístico ele não tem ainda, por não ser uma matéria, é uma ciência, né, considerada autônoma. Então a gente tem essa dificuldade, porque a legislação é muito esparsa e os princípios também são princípios que são resgatados de outras matérias do direito. Mas para o deslinde da matéria, para a compreensão dos temas, das normas de direito urbanístico, é preciso que nós tenhamos, né, essa amplitude do conceito, dos objetivos do direito urbanístico, bem como dos princípios, tá certo? Então vamos lá, vamos acompanhar e vamos na tela. Formação do direito urbanístico. O direito urbanístico é produto das transformações sociais que vêm ocorrendo nos últimos tempos,
sua formação ainda em processo de afirmação decorre de nova função do direito, consistente em oferecer instrumentos normativos ao poder público, a fim de que possa, com respeito ao princípio da legalidade, atuar no meio social e no domínio privado para ordenar a realidade no interesse da coletividade. Então veja bem, já nesse primeiro slide nós vamos tratar aí sobre algumas questões que inclusive são princípios do direito urbanístico, por exemplo, o princípio da função pública, que nós vamos estudar lá na frente. Essa função pública é de que vai trazer o direito urbanístico como um direito público, né, e não um direito privado, mas apesar de ser esse direito público, por meio do princípio da supremacia, né, do interesse público sobre o privado, ele vai adentrar para fazer cumprir a função social, e aqui especificamente vamos perceber que o direito urbanístico é muito ligado ao direito de moradia e ao direito de propriedade. Então, para cumprir essa função social, ele vai adentrar em questões aí de direito privado, ó, de uso, de ocupação do solo, né, questões de direitos ambientais. Então, como desde a Revolução Industrial, com esse crescimento, né, exacerbado das cidades, criando as metrópoles, nós sabemos que o crescimento ele é desorganizado. Então, nós vamos estudar um pouquinho mais na frente sobre o urbanismo, que é diferente de direito urbanístico. Apesar de ser duas ciências, né, o urbanismo ele vai identificar o problema e vai trazer, ele vai fazer esse diagnóstico e vai trazer a solução. Mas o urbanismo ele não é uma ciência jurídica, enquanto o direito urbanístico é uma ciência jurídica que vai trazer normas para fazer cumprir aquilo que foi e instrumentalizar aquilo que está presente lá no urbanismo. Então nós vamos ver que são duas ciências bastante próximas que vão tratar do mesmo objeto, só que enquanto o urbanismo não é uma ciência jurídica, ela vai diagnosticar e vai apresentar soluções. E o direito urbanístico vai instrumentalizar aquilo que está presente lá no urbanismo. Aquilo que o urbanismo vai dizer que é, vai fazer o seu diagnóstico e vai apresentar uma solução. O direito urbanístico vai vir e apresentar normas, ó, vai colocar o Estado em ação por meio da lei. Seu poder cogente do Estado, o poder extroverso do Estado, né? O poder de império do Estado, tendo em vista que se não for assim, ninguém vai cumprir. Nós sabemos que é assim que funciona, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se não for por lei, todo mundo vai dizer, todo mundo sabe do artigo 5º, é lei, eu só cumpro aquilo que está presente na lei, né? Todo mundo tem de có e salteado, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, nesse primeiro momento, a partir desse crescimento exacerbado das cidades, então nasce o direito urbanístico, né, e também o urbanismo para solucionar essas questões e trazer essa função social no meio privado, sempre pensando na coletividade, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade. O incremento dos estudos sobre o direito urbanístico somente ocorreu a partir da Revolução Industrial, e aqui nós já falamos, né, devido ao intenso processo de urbanização que dela decorreu. Atualmente, pode-se afirmar que o direito urbanístico representa disciplina jurídica, ainda sem total autonomia, como nós falamos, com normas jurídicas dispersas, mas que já detém institutos e princípios próprios. Então, como já adiantei na introdução, perceba que de fato é isso. O direito urbanístico é essa ciência que vem surgindo, né? É de suma importância, mas ela ainda não tem essa autonomia. Como eu ressaltei, inclusive para a maioria da doutrina, essa ciência ela é um ramo do direito administrativo, justamente por não ter ainda princípios próprios, né? Não tem princípios próprios estabelecidos. Nós vamos ver que ela vai pegar diversos princípios, como dignidade da pessoa humana, que está na Constituição, o princípio da função social, que também está na Constituição, supremacia do interesse público sobre o privado, que está na Constituição e é de direito administrativo, indisponibilidade do interesse público, que também tá não está na Constituição, né, de forma explícita, mas implicitamente, e também é um princípio do direito administrativo. E também vai ter princípios próprios, como esse da função pública, né, como o princípio da participação, que nós vamos ver, princípio da planificação. Esses princípios, na verdade, apesar de serem próprios do direito urbanístico, eles foram copiados lá da lei do solo da Espanha. Mas tudo isso
nós vamos ver lá na frente. Então vamos lá, vamos para a tela. Direito e urbanismo, também já dei um spoiler para vocês, já tinha adiantado essa diferença entre esses dois institutos, né? Essas duas ciências. A urbanização das cidades criou problemas urbanos que necessitavam de correção, o que se daria mediante a urbanificação, coordenação dos espaços habitáveis, de onde nasceu o urbanismo como técnica e ciência. Pode-se definir o urbanismo como um conjunto de medidas estatais destinadas a organizar os espaços habitáveis de modo a propiciar melhores condições de vida ao homem na comunidade. Quem vai dizer isso, né, Hélio Lopes Meireles, um conceito trazido por ele em seu livro, né? E é um meio de diagnosticar os problemas e buscar as soluções. Então aqui comigo na tela, perceba, eu também já havia adiantado, como eu falei para vocês, nós temos o direito urbanístico e temos o urbanismo. São duas ciências. Primeiramente vem o urbanismo, que é uma ciência, mas ela não é jurídica, e ela vai buscar identificar os problemas e também trazer as soluções. Mas por não ser uma ciência jurídica, ela não tem esse poder imperativo, cogente. Então vai vir o que? O direito urbanístico por meio de leis, por meio de normas, que aqui irão nos obrigar, enquanto cidadão, o Estado vai aplicar aquilo então que foi diagnosticado por meio do urbanismo, vai fazer valer, vai instrumentalizar por meio do direito urbanístico. Então são duas ciências que tratam do mesmo objeto, qual é, na verdade, esse uso melhor, esse uso adequado dos espaços, né? Dos espaços públicos no meio urbano e também no meio rural, né? Onde deve ser adequado, trazendo aí uma melhor função social, né? E garantindo também a dignidade da pessoa humana, que são princípios aí presentes na Constituição Federal, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade. O urbanismo, em suma, é elemento de importante transformação das cidades, promovido através de atividades próprias destinadas a aplicar seus princípios e realizar seus fins. Impossível não relacionar o conteúdo do direito urbanístico com o da ciência urbanismo. Com efeito, o direito urbanístico traz para o sistema jurídico a problemática urbana, através de positivação de normas, disciplinando o planejamento urbano, o uso e a ocupação do solo urbano, as áreas de interesse especial, a ordenação urbanística da atividade edilícia e a utilização de instrumentos de intervenção urbanística. Constituem, em verdade, o urbanismo e o direito urbanístico duas ciências, cujo objeto de estudo é o mesmo, porém avaliados sob óticas peculiares. Ambas se debruçam sobre o fenômeno urbano, propriamente sobre a utilização do espaço nos centros urbanos e rurais. Então, como já adiantei para vocês, né, apesar dessa proximidade entre essas duas ciências que têm o mesmo objeto, qual seja esse melhor aproveitamento, melhor uso e ocupação do solo, né, de forma de garantir a função social da propriedade, bem como garantir a dignidade da pessoa humana, né? Não basta o Estado, ele nos garante não só o direito à vida, mas que também é a obrigação de nos garantir uma vida digna, né? Então, por meio dessas duas ciências, uma jurídica, que é o direito urbanístico, e outra não jurídica, mas que é uma função de Estado, primeiramente o Estado, por meio do urbanismo, ele vai diagnosticar esses problemas e vai trazer soluções. E, posteriormente, já sabendo desses problemas e como resolver, é que vai vir o Estado, por meio do direito urbanístico, já uma ciência jurídica, trazer essas normas, por exemplo, o Estatuto da Cidade, por exemplo, o plano diretor, né? E a lei de uso e ocupação do solo. Então, são normas e aí direito urbanístico que vão se diferenciar, né, do próprio direito, do próprio urbanismo, que é uma ciência de Estado. Vocês que já são doutores em direito penal, vocês vão lembrar lá do estudo, né, das políticas criminais, que vão estudar como formas de evitar o crime, e do outro lado vamos ter a criminologia e o próprio direito penal como última barreira, né? Mas antes disso tem políticas criminais para estudar as formas do crime, formas de evitar o crime. Então aqui, trazendo para a nossa área, nós temos primeiro o urbanismo, né, que vai trazer esse estudo, vai diagnosticar esses problemas nas cidades,
nos problemas decorrentes aí do mau uso, né? Mau uso do solo, do espaço. E aí, depois de diagnosticada essa questão, vai vir o que? As normas postas, né? A norma positivada trazida aí pelo Estado, já o direito urbanístico. Então, só para a gente passar, são coisas distintas, apesar de tratar sobre o mesmo objeto. Direito urbanístico é uma coisa, urbanismo é outra. São ciências, né? As duas são ciências, mas são diferentes, apesar de tratar do mesmo objeto, né? Objetivo e ciência. O direito urbanístico objetivo consiste no conjunto de normas jurídicas reguladoras da atividade do poder público, destinada a ordenar os espaços habitáveis, o que equivale a dizer conjunto de normas jurídicas reguladoras da atividade urbanística. Por outro lado, o direito urbanístico, enquanto ciência, é o que vai, ele busca o conhecimento sistematizado daquelas normas e princípios reguladores da atividade urbanística. Aqui existe essa classificação entre direito urbanístico objetivo e direito urbanístico como ciência. É o mesmo direito urbanístico, só que sobre aí o olhar, né, de duas óticas. Inclusive, o próprio autor José Afonso da Silva, ele vai trazer o conceito de direito urbanístico em cima desses dois conceitos de direito urbanístico objetivo, que nada é mais do que o direito posto, do que as normas que tratam sobre normas. Quando eu falo em normas, estou falando de lei e princípios que tratam necessariamente desses temas de como regular o uso, né, o bom uso do solo e dos espaços. Então, para esse autor, para José Afonso da Silva, o direito urbanístico objetivo são as leis que tratam sobre esse tema aí, normas reguladoras da atividade urbanística. Enquanto o direito urbanístico como ciência, aí já vai ser o estudo dessas normas sistematizado, essas normas que buscam regular a atividade urbanística. Então, para esse autor, o direito urbanístico ele pode ser visto, né, como duas óticas. A primeira dela como um critério objetivo, que são as próprias leis que vão regular essa atividade urbanística, e sob o critério como ciência, né, que vai ser o estudo sistematizado dessas normas que são postas pelo direito objetivo. Então, direito urbanístico como objetivo e direito urbanístico como ciência. É o mesmo conceito, só que visto sob óticas diferentes. O objetivo são as próprias leis e, quando se trata de ciência, é o estudo, né? É o estudo dessas próprias leis. É o estudo do direito objetivo, tá certo? Então vamos lá. Pluralidade originária do direito urbanístico. Aqui, pode vir comigo aqui na tela, antes de adentrar no slide, eu já vou explicar uma questão. O direito urbanístico, como eu já falei, por não ser uma ciência autônoma, por ter essa diversidade de normas que vão estar aí, desde a Constituição até o direito ambiental, nós vamos perceber que, em razão disso, inclusive, é que se questiona a própria autonomia. Haja vista que, para a doutrina majoritária, para que seja considerada uma ciência autônoma, ela tem que ter uma base forte de princípios próprios dela, uma base infraconstitucional também forte, próprio dela. E isso não acontece no direito urbanístico, justamente por essa pluralidade originária. Nós já falamos que o direito urbanístico vai surgir dessa necessidade que se tem em razão de controlar o crescimento natural das cidades, né? Que a cidade cresce e vai crescer, isso é bom, vai gerar, né, frutos aí para o Estado, mas desde que cresça de maneira organizada, né? É muito mais fácil você organizar, por exemplo, trazendo como paralelo, uma empresa, é muito mais fácil que essa empresa cresça de maneira organizada do que você esperar que ela cresça desorganizada e quando chegar no tamanho, um patamar médio ou grande, você querer organizar. Aí vai ser muito mais difícil. Então, o direito urbanístico, ela tem uma formação originária muito plural. Vai pegar institutos de diversos temas, diversos ramos de direito, como eu falei, do constitucional, do administrativo, né, do ambiental, do econômico. Então, justamente por essa diversidade de base, é que hoje não se tem ainda uma autonomia reconhecida desse ramo, porque ela vai pegar, ela vai regular, vai pegar princípios
e normas que são dispersas, né? Não é codificado, como eu falei, não existe um código de direito urbanístico, assim como um código de direito penal, direito civil, né? Consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, nós não temos aí no direito urbanístico. Então, justamente por essa base delas ser dispersas e ela se aproveitar, vamos dizer, no bom termo, de diversos institutos de outros direitos, é que ela não é considerada uma ciência autônoma. Então, ela nasce de uma pluralidade. Ela vai pegar normas e princípios de diversos ramos de direito e vai surgir dessa necessidade de ordenar o crescimento, né, das cidades, o crescimento do próprio Estado. Vamos lá na tela. É de fácil percepção que no exame das fontes legislativas e da produção doutrinária, o direito urbanístico brasileiro apresenta uma diversidade de traços constitutivos de natureza diversa. Nesse contexto, o direito urbanístico surge como uma resposta a um quadro de novas demandas sociais e necessidades jurídicas. Então, nada mais é do que o crescimento desorganizado do Estado. Então, o direito urbanístico ele vai nascer dessa necessidade. Como nós vimos anteriormente, o urbanismo ele detectou esses problemas, né, fez um diagnóstico, bem como também deu a solução. E aí, diante disso, o direito urbanístico, como ciência jurídica, vai criar essas normas, né? Vai criar essas normas impostas como uma maneira de regular esse crescimento desordenado, né? Vamos lá. O direito urbanístico é o reflexo no mundo jurídico dos desafios e problemas derivados da urbanização moderna, concentração populacional, escassez de espaço, poluição, e das ideias da ciência do urbanismo, como o plano urbanístico consagrado a partir da década de 30. Estes foram os fatores responsáveis pelo paulatino surgimento de soluções e mecanismos que, frente ao direito civil e ao direito administrativo da época, soaram impertinentes ou originais, que acabaram se aglutinando em torno da expressão direito urbanístico. Para estudar o direito urbanístico e mapear o seu conteúdo de maneira lógica, um dos caminhos possíveis é principiar justamente pela sua definição, estabelecendo provisoriamente o seu conceito, para depois avançar no exame da temática de sua incidência. Então perceba, como eu falei para vocês, esse direito urbanístico, que ainda não é uma ciência autônoma, ela vai buscar, né, o seu espaço, né, diante dessa necessidade que surge de se ordenar as cidades, de se ordenar os espaços, né, existentes nessas cidades, seja no ambiente urbano, que é a área principal, né, vamos dizer assim, é o destaque do direito urbanístico, mas também seja no ambiente rural, né? Para dar um exemplo para vocês, vamos ter a função social da propriedade, né? Vocês já estudaram em direito administrativo, onde cada proprietário tem que cuidar do seu espaço, sob pena até de perder esse bem por meio de uma desapropriação, né, por descumprimento da função social. O direito urbanístico não vai cuidar desses temas da criação, né, de um loteamento, por exemplo, do registro de loteamento, do que precisa, né, constar nesse loteamento para que ele seja aprovado, do plano diretor, umas cidades aí que tem acima de 20 mil habitantes, né, da lei de saneamento básico. Então o direito urbanístico ele vai se ocupar disso, mas ele surge dessa necessidade de ordenamento dos espaços. Por isso que eu falei lá atrás também, é preciso que nós entendamos o conceito do direito urbanístico para que possamos avançar, que é essa matéria, que é esse ramo, que não é uma ciência autônoma, justamente por ter esse nascimento aí recente e por se utilizar de diversos princípios que são de outros temas, de outros direitos. Por razão disso, a maioria dos doutrinadores vão entender que o direito urbanístico é de direito, na verdade, administrativo. Seria um ramo de direito administrativo, em que pese vá surgindo, né, princípios, vá se renovando, vai chegar um dia que vai com certeza se tornar uma ciência autônoma. Quem já estudou direito administrativo lá no início vai perceber também que nesse primeiro momento, o primeiro momento de criação do direito administrativo, ele era aí considerado apenas um ramo do direito constitucional. Com o passar do tempo é que se tornou aí uma matéria, né, autônoma, uma ciência autônoma do Estado, uma ciência jurídica, inclusive. Vamos lá, vamos na tela. Conceito.
a doutrina jurídica nacional tratou da conceituação do direito urbanístico em várias oportunidades, oferecendo variadas definições. Esse primeiro conceito nós já tratamos lá atrás, que é o de José Afonso da Silva, que consiste no o direito urbanístico, objetivo, consiste no conjunto de normas que tem por objetivo organizar os espaços habitáveis de modo a propiciar melhores condições de vida ao homem na comunidade. Enquanto o direito urbanístico tomado como ciência, lembrando que para esse autor ele vai dividir o direito urbanístico sobre duas óticas. Primeiro, sobre o critério objetivo, que são as próprias normas que vão organizar o espaço habitáveis pelo homem, e vai dividir também como ciência. E como ciência é o ramo do direito público, que tem por objeto expor e interpretar e sistematizar as normas e princípios disciplinadores dos espaços habitáveis. Então, como nós já adiantamos lá atrás e quando traçamos esse primeiro conceito trazido por José Afonso da Silva, ele vai trazer esse conceito e dividindo o direito urbanístico, como eu falei, sobre dois pontos. Sobre um objetivo, que são as próprias normas que vai regular esse ordenamento, lembrando que por ser um direito público, vai sempre buscar o melhor para a coletividade. Vai andar aí por meio do princípio da legalidade, para buscar a função social e trazer maior dignidade às pessoas. Esse pelo critério objetivo. E o critério subjetivo do conceito, segundo José Afonso da Silva, nada mais é do que o estudo sistematizado do critério objetivo, o estudo sistematizado das normas. Então ele vai trazer essa diferenciação do mesmo conceito sobre a ótica objetiva, que são as próprias normas, e sobre a ótica como ciência, que é o estudo das normas do direito objetivo. Então vamos lá, vamos ver outro conceito aí. Danielas Campos Libório de Sarno, após discorrer sobre a evolução do conceito, sobre os elementos que devem ser considerados em sua construção, o autor afirma: pode definir o direito urbanístico como um ramo do direito público, que nós vamos perceber lá na frente um princípio, inclusive, do direito específico do direito urbanístico, é o princípio da função pública, que tem por objeto normas e atos que visam a harmonização das funções do meio ambiente urbano na busca pela qualidade de vida da coletividade. Essa singela amostragem da doutrina nacional oferece uma amplitude de percepções sobre a caracterização do direito urbanístico. Da mesma forma, permite apreender alguns traços comuns nas definições apresentadas. A mesma situação ocorre no direito comparado, no qual também há compreensões diversas sobre o que seja o direito urbanístico, sem embargo de certos traços constitutivos em comum. Então, as lições doutrinárias acima reproduzidas comportam a percepção de que a definição de direito urbanístico possui alguns traços em comum e que são destacados por todos. Esses elementos mínimos na definição do direito urbanístico passam, em primeiro lugar, por sua identificação como um ramo, grande tronco do direito público. Essa constatação deixa clara a possibilidade metodológica de compartilhamento de institutos com os outros ramos do direito público, como, por exemplo, o direito administrativo e o direito ambiental. Então, como já falei lá atrás para vocês, e só dando a tecla SAP aqui, explicando isso tudo, perceba que o direito urbanístico é uma matéria de direito público. Por quê? Porque é uma política de Estado. É o Estado que vai, diante de sua competência no âmbito federal, trazer normas gerais. Estamos falando de estados aqui, gente, de maneira ampla, mas aqui é o Estado como entidade federal, Vamos ter o Estado como entidade regional, que é o Estado do Distrito Federal, e vamos ter também o Estado em âmbito local, e aqui são os municípios, Estou falando do Estado de maneira ampla. Então, no âmbito federal, nós temos a União, que vai trazer essas normas gerais. No âmbito estadual, no âmbito aqui regional, o Estado enquanto entidade federativa e também o próprio Distrito Federal como entidade sui generis, E aí ela é considerada também, tem particularidade de estados, vão suplementar essas normas
trazidas pela União Federal, e por fim os municípios naquilo que lhe couber. Já visto que o município não tem competência, né, para suplementar a competência concorrente legislativa, mas naquilo que lhe couber ele pode sim, né, de acordo com a Constituição, também trazer normas, né, inclusive o plano diretor, competência aí do município, né, cidades que tenham aí acima de 20 mil habitantes. Então perceba que a primeira faceta do direito urbanístico é essa função pública, né? Essa função pública que tem por ser justamente ramo do direito público e por se utilizar aí diversos princípios, como nós vimos, do direito administrativo, do direito econômico, do direito constitucional, do direito ambiental, inclusive essa função pública e esse uso de princípios de outros ramos é que vai prejudicar e ainda prejudica ainda o reconhecimento, né, dessa matéria, desse ramo como ciência autônoma. A partir do momento que ela se desvencilhar da necessidade de buscar esses princípios em diversos ramos, aí ela passa a ser então uma ciência, né, reconhecidamente autônoma. Vamos lá, vamos dar continuidade. Em segundo lugar, é também possível afirmar que o direito urbanístico brasileiro tem por finalidade, tem por escopo a ordenação do território urbano, tanto do ponto de vista da planificação. Nós vamos estudar também que é mais um princípio também, né? A planificação é mais um princípio do direito urbanístico, como o ponto de vista da intervenção efetiva, regulando a organização dos espaços urbanos de forma ampla e multidisciplinar. É claro que a noção de ordenamento do território é anterior à formulação dos seus instrumentos. Neste caso, o direito urbanístico surge como um dos instrumentos, talvez o principal deles, para viabilizar a transposição das necessidades do ordenamento do território para o campo do direito positivo. Então, veja bem, diante dos conceitos vários conceitos que a doutrina traz, é possível identificar pelo menos três situações que vão unificar. Lembrando que conceito, cada autor tem o seu, né? Cada autor tem uma forma de conceituar alguma coisa, mas é possível identificar três elementos, né? Primeiro, a função pública. Todos reconhecem que o direito urbanístico é a matéria de direito público. Segundo, é a finalidade do direito urbanístico, que é de organizar os espaços, organizar o meio ambiente, organizar as cidades, né? E por fim, a planificação. O que é isso? Vai utilizar-se de planos para colocar em prática e organizar essa cidade. Por isso que um dos princípios, né, eu falei para vocês, específicos do direito urbanístico, nós vamos ver lá na frente, é o da planificação. Primeiro se faz os planos. Lembra lá no início quando eu falei da ciência do urbanismo, que é aquela que vai diagnosticar os problemas e apresentar as soluções? Então, é aqui que entra a planificação, né? O urbanismo, ele vai diagnosticar os problemas, apresentar essas soluções, e o direito urbanístico, enquanto ciência, vai trazer as leis para instrumentalizar aquilo que foi reconhecido lá no urbanismo, né? Enquanto ciência. Então aqui nós vamos finalizar esse bloco e vamos dar já em sequência a continuidade da nossa aula no bloco 2. Até mais.